Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O anúncio oficial do empréstimo de Maxime Domingues ao Toronto FC jogou luz sobre uma questão delicada no Vasco, a dificuldade em transformar contratações recentes em peças fundamentais dentro do elenco. A janela de transferências do meio do ano passado foi marcada por uma movimentação intensa da diretoria, que investiu aproximadamente 20 milhões de reais em nomes que, em sua maioria, não conseguiram justificar o investimento. Entre os 6 reforços trazidos sob a gestão de Pedrinho, apenas Felipe Coutinho se consolidou como titular absoluto e peça-chave do esquema tático de Fábio Carille. Os demais, aos poucos, perderam espaço, ritmo e importância dentro do clube. Emerson Rodrigues, por exemplo, deixou o clube sem sequer entrar em campo em 2025, rescindindo seu contrato e assinando com o Ludogorets da Bulgária. Jean David, que teve um início promissor, já não é relacionado há 5 jogos e parece fora dos planos de Carille. Alex Teixeira, experiente e identificado com a torcida, também caiu de rendimento e perdeu espaço. Nos últimos 6 jogos, sequer saiu do banco de reservas. Até mesmo Souza, que tentou se reinventar como zagueiro neste início de temporada, não encontrou espaço na equipe e hoje ocupa as últimas posições na fila do setor defensivo, atrás de nomes mais jovens e em melhor fase. Diante desse cenário, Felipe Coutinho desponta como a única contratação da referida janela que trouxe retorno efetivo ao time. Titular em quase todas as partidas sob o comando de Carille, o camisa 11 vem sendo determinante para o desempenho ofensivo do Vasco, com gols decisivos e assistências precisas. Na partida contra o Melgar, pela competição internacional, seu gol de fora da área e assistência no lance que abriu o placar chamaram a atenção da torcida e da crítica. Coutinho não apenas carrega o peso de ser um jogador diferenciado, como também assumiu um papel de liderança técnica e emocional dentro do elenco, elevando o nível da equipe mesmo em momentos de instabilidade. As recentes contratações de Nuno Moreira, Garré e Lloyd Augusto revelam que a comissão técnica já procura novas soluções para as carências da equipe, sobretudo no setor ofensivo. Isso, naturalmente, torna ainda mais difícil a reinserção de jogadores como Maxime e Jean David no grupo principal. A falta de continuidade, somada à concorrência crescente por vagas, tornou o ambiente mais competitivo e reduziu drasticamente as chances daqueles que não conseguiram se adaptar desde o início. A decisão de emprestar Maxime para o futebol canadense, portanto, parece uma tentativa de minimizar perdas e abrir espaço para atletas que possam agregar mais no curto prazo. Com tantos recursos investidos e tão pouco retorno prático, a pressão sobre a diretoria aumenta, e a cobrança da torcida se intensifica. A expectativa por reforços eficazes é grande, e os torcedores vascaínos, cansados de promessas não cumpridas, esperam que os próximos passos da gestão sejam mais assertivos. Enquanto isso, a figura de Felipe Coutinho se destaca como um exemplo de acerto em meio a um mar de incertezas. Cabe agora ao clube transformar os erros em aprendizados e buscar, com mais critério e planejamento, o equilíbrio necessário para montar um elenco competitivo, coeso e duradouro. É cada vez mais difícil para o torcedor entender o que aconteceu com o bom futebol do Vasco. Aquela equipe que já foi sinônimo de técnica, entrega e ousadia parece ter se perdido no tempo, deixando para trás uma identidade que tanto orgulhava seus apaixonados seguidores. A cada partida, cresce a sensação de que algo essencial foi arrancado, como se a alma do futebol vascaíno tivesse sido engolida por decisões equivocadas, atuações apáticas e um vazio tático que se repete. O que era arte em campo virou um amontoado de tentativas frustradas, e o brilho de outrora, agora, não passa de uma lembrança distante. O Vasco já não encanta, já não impõe respeito, já não mostra aquele DNA aguerrido que, mesmo nas dificuldades, fazia frente a qualquer adversário. O bom futebol morreu diante dos olhos de uma torcida que grita, cobra e, mesmo assim, continua esperando uma reação que não chega. Não se trata apenas de derrotas ou empates, trata-se de não reconhecer mais a essência do clube dentro das 4 linhas. O jogo perdeu fluidez, a criação desapareceu, e a paixão que unia o campo à arquibancada está se transformando em frustração silenciosa. Há uma ausência cruel de propósito, como se o Vasco tivesse esquecido que o fez gigante. Nos corredores do clube, nos bares lotados e nas redes sociais, a pergunta é sempre a mesma: onde foi parar o verdadeiro futebol do Vasco? Aquela força que já calou estádios e virou capa de jornal parece ter sumido sem aviso. O torcedor não quer apenas vitórias, ele quer ver novamente um time que represente sua história, que entre em campo com garra e identidade. O que se vê hoje é o retrato de uma tradição abandonada, de um legado sufocado por decisões que apagaram a chama do futebol bem jogado. E enquanto essa essência não for resgatada, o Vasco continuará vagando em campo como um time que esqueceu como se joga com alma.
O vazio deixado pela morte do bom futebol do Vasco se reflete não só no desempenho dentro de campo, mas também no semblante de uma torcida que se acostumou a sonhar alto e hoje encara a realidade com desânimo. Não há mais aquela ansiedade boa antes das partidas, aquela esperança de ver jogadas construídas com inteligência, ousadia e paixão. O que se vê é um time desconectado, que entra em campo sem convicção, como se tivesse esquecido os fundamentos que fizeram parte da sua história. A falta de identidade tática é visível e, pior, não há sinais de recuperação, apenas a repetição de erros que vão corroendo o que ainda resta de confiança. O futebol vascaíno, que já foi arte, virou ruído. A bola não corre com leveza, os passes não têm intenção, e as tentativas de ataque parecem improvisadas, fruto mais do acaso do que de uma ideia bem elaborada. Não há mais aquele meio-campo criativo, aquele toque envolvente, aquela movimentação sincronizada que embalava a arquibancada. O time parece jogar no escuro, guiado por lampejos isolados, quando deveria ser regido por uma proposta clara, firme, que respeitasse a tradição que carrega no peito. O futebol do Vasco morreu não apenas no resultado, mas no sentimento, e quando isso acontece, o luto é muito mais profundo. A cobrança da torcida é legítima, mas o que dói ainda mais é a sensação de abandono. Parece que ninguém dentro do clube tem coragem de encarar a verdade. O bom futebol do Vasco foi deixado de lado, substituído por uma versão rasa e sem alma de um time que já foi temido. A camisa continua pesada, a torcida ainda canta, mas a resposta em campo é fria, mecânica, vazia. Enquanto não houver uma reconexão com suas raízes, com aquilo que sempre fez o Vasco diferente, o lamento pela morte do seu futebol seguirá ecoando, partida após partida, como um grito preso na garganta de quem ama e não reconhece mais o que vê. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. E você, torcedor, ainda sente que aquele futebol que fazia o coração acelerar está vivo em algum lugar? Ou já se rendeu à dura constatação de que algo essencial se perdeu ao longo do caminho? Queremos saber o que você tem sentido a cada nova partida, o que passa pela sua cabeça ao ver um time que parece ter deixado de lado a paixão, a coragem e o orgulho de vestir essa camisa. Sua voz é o reflexo da arquibancada, é a alma que mantém esse clube pulsando, e talvez seja dela que o futebol do Vasco mais precise neste momento sombrio. Será que ainda há tempo para reacender aquela chama, ou estamos diante de um ciclo que chegou ao fim sem sequer se despedir? Os gritos, os cantos, os aplausos, eles continuam, mas será que estão sendo ouvidos? Use os comentários para dizer o que você enxerga, o que você sente, o que você espera. O silêncio de quem assiste calado à morte de um estilo tão marcante pode ser ainda mais doloroso do que a ausência de vitórias. Fale, vibre, critique, porque talvez, no eco da sua indignação, nasça a centelha de uma nova reconstrução. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.